Oi, oi, muito boa noite, comunidade Campus Party. Que felicidade estar aqui com vocês. Tenho uma relação aí desde 2011 com a Campus como participante e estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês é uma honra. Vou compartilhar minha tela porque eu fiz uma apresentação para a gente guiar nosso papo e ser bem objetivo, tá bom? Show! Todo mundo vendo? E agora que eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu voltar aqui na parte... Beleza. Gente, meu nome é Teodora Zalim. Essa foi a arte lindona que eles fizeram para mim. E eu vim falar um pouquinho sobre as diferentes jornadas das comunidades de startups pelo Brasil. Bom, eu sou da área de comunidades da B Startups. E eu sempre fui uma pessoa muito conectora a vida inteira. Eu me formei em relações internacionais. Eu participei de 2 startups em fase inicial. Eu fiz pós em estratégias de negócios. E eu brinco que a minha meta de realização é que todo mundo entenda o que é uma comunidade. Passando rapidinho sobre a minha trajetória e como eu cheguei até aqui, eu fiz a ESEC durante a faculdade, eu fiz um evento eu retomei uma entidade estudantil dentro da faculdade e organizei um evento em 2013 a nível nacional, que me deu essa dimensão de Brasil muito boa. Aí trabalhei numa multinacional, depois trabalhei nessas 2 startups, fui no Case e participei de Startup Weekends e li o Startups Communities do Brad Feld, que é aí nossa grande bíblia de comunidades de startups. Isso no mundo inteiro. Eu gosto de trazer junto comigo, com a minha apresentação, essas pessoas, então dedico muito do que eu sou a elas, e falo que a gente é a soma das nossas pessoas, né? A soma das pessoas com quem a gente mais se relaciona. Que a gente não faz nada sozinho e que em comunidade a gente é muito mais forte. Rapidamente, passando pela B Startups, né? Para vocês terem esse contexto de onde eu trabalho, a B Startups ela nasceu em 2011 com o propósito de ajudar startups a serem reconhecidas no ecossistema, no país, a ajudar como um todo. E aí eu gosto de começar pelo porquê. Então, a B Startups existe porque a gente acredita que as startups são fontes de inovação para a transformação socioeconômica. A gente faz isso como? Através de informação responsável, programas variados, conexões variadas, eventos que defendem os interesses das startups. E aí, a gente, no final das contas, apoia as startups, as comunidades e os seus empreendedores. Agora, falando especificamente do programa de comunidades dentro da B Startups, né? Por que ele existe? Ele foi criado para desenvolver comunidades, apoiar o desenvolvimento de comunidades, para que mais startups consigam crescer, se desenvolver nos ecossistemas de menor visibilidade. Então, o nosso foco de atuação não é nas grandes capitais financeiras do país, porque a gente entende que muitas atenções já são concentradas nessas capitais. E aí, aqui, o fortalecimento de comunidades faz com que a gente tenha melhores startups e aí o desenvolvimento econômico acontece. E a gente espera que ele aconteça por igual no país inteiro. Gosto muito desse framework porque rapidamente dá para entender o que a gente faz e qual é a sequência lógica por trás de tudo. Quais são os critérios e o caminho que a gente percorre dentro do programa de comunidades da AB Startups. Bom, a gente tem os mapeamentos, se vocês quiserem acessar, tá tudo linkado dentro da página principal da AB Startups, que é abstartups.com.br, não tem erro. E aí a gente identifica quais são as dores das comunidades, quais são os atores, o que acontece em cada comunidade, é como se fosse uma foto da comunidade naquele momento. A gente faz Startup Ons, que são os eventos que a gente organiza junto com as comunidades. A gente agora está organizando a versão online dele e regional. Tivemos na semana passada, ou retrasada, o Startup On versão Centro-Oeste, e agora a gente vai para o Sul, mas todas as regiões do país vão ser contempladas. A gente tem o Falcon também, que é a nossa formação de líderes de comunidade, então é um fórum que a gente discute muito boas práticas para líderes de comunidade, e aí com esses líderes capacitados a gente faz um diagnóstico e melhora os planos de ação para responder às necessidades das comunidades. Agora eu queria mostrar um pouquinho da cara desses eventos, porque
provavelmente vocês podem ter visto essas logos por aí, nas comunicações. Então, o Case é um evento gigante que acontece já há 6 anos. Esse ano a gente vai para a 7ª edição. E o Startup On, que ele já teve 55 edições presenciais espalhadas pelo país todo, em 2 anos de história de evento, e agora a gente está na versão online dele. E também o Falcon, que é esse encontro de formação de líderes. Bem, e agora, né? Quem mais, além da B-Startups, cria um ambiente ideal para as startups crescerem? Tadã! Vamos para o assunto principal que vocês vieram escutar um pouquinho hoje. E se vocês tiverem perguntas também, o pessoal daqui da parte técnica me ajuda que eu consigo responder no final. Então, o que é uma comunidade? Da biologia, eu fui atrás do termo na biologia para explicar isso, porque a gente tem várias versões de comunidade e eu gostei muito dessa, porque comunidade são seres da mesma espécie. Nesse caso, de comunidade empreendedora, de comunidade de startups, que é o que eu posso falar aqui hoje, são startups, então, junto com a atuação voluntária de pessoas que não necessariamente são fundadores ou fundadoras de uma startup, mas que querem entender mais desse ecossistema, desse movimento, querem, de repente, trabalhar em uma startup, e aí eles acabam virando líderes de comunidade. E aí, o porquê de uma comunidade? Qual a finalidade dela? Por que ela existe? A comunidade existe porque ela acelera o crescimento e o conhecimento dos fundadores e das pessoas envolvidas. Ela, através dessas conexões e aprendizados, a gente também tem uma boa redução de erros dos empreendedores e das empreendedoras. E aí a comunidade ela é totalmente focada no empreendedor. A gente tem diferenças de papéis, então quem é fundador ou fundadora de uma startup, ela vai ditar quais são as necessidades, então quais deveriam ser os próximos passos da comunidade, e aí a gente tem o papel dos feeders também, que são entidades e outras pessoas que têm a ver com essa atuação voluntária aqui de líderes de comunidade, apoiando para que as necessidades dos empreendedores sejam atendidas. Aí aqui eu trago diferenciações entre comunidades e ecossistemas, porque normalmente a gente fala como se fosse a mesma coisa, mas eu queria frisar aqui que não é a mesma coisa e que é importante a gente entender essas diferenciações. Bom, comunidade, de novo, da biologia, seres da mesma espécie. O importante é que a diversidade precisa existir dentro dessa mesma espécie. Então, a comunidade precisa ser diversa, mas dentro daquele núcleo de startups e pessoas voluntárias. E aí a gente tem até o gente escrito desse jeito, que significa o quê? GE está para gerenciamento. Então, pessoas de gestão são importantes para uma comunidade. Pessoas de negócios também são importantes para comunidades que têm essas habilidades, e pessoas de tecnologia. Quando a gente fala de startups, muitas vezes o foco fica totalmente em pessoas de tecnologia, e na verdade não. Para ter boas startups, a gente precisa ter esse time diverso. Foco no empreendedor, que nem eu já falei, e construção de longo prazo, porque comunidade é um trabalho contínuo que precisa ser contínuo, precisa ter uma recorrência, é importante que tenha, e nada é feito do dia para a noite, da noite para o dia. Você precisa ter esse pensamento de construção a longo prazo para ter sucesso dentro da jornada da comunidade. Em contrapartida, o ecossistema da biologia, a definição é que são seres de espécies diferentes em um mesmo lugar. Então, a gente tem aí vários outros atores dentro do ecossistema, e aí a gente fala de ecossistema de inovação, com inovação feita por grandes empresas, pesquisa e desenvolvimento, entra dentro do ecossistema de inovação, mas não entra dentro da comunidade. Eles são paralelos e se tocam em alguns momentos. Dentro dos ecossistemas de inovação, o empreendedor ele é apenas um dos elos, mas não é o elo principal, que nem é na comunidade de startups. Enfim, como que nasce uma comunidade de startups?
Quando a gente tem a segunda startup na mesma cidade e as duas pessoas que são fundadoras das startups se falam, se conhecem. Eu brinco que uma startup não é uma comunidade, mas ao mesmo tempo já começa a ser. Mas aí, para ter certeza de quando uma comunidade nasceu, uma comunidade de startups nasceu, é quando você tem a segunda startup na mesma cidade e os fundadores, as fundadoras se conhecem. Isso é o início de tudo, o Big Bang, como nasce a comunidade. E, enfim, a jornada, né, que é o nosso tema principal aqui, o nosso foco principal. A jornada, se a segunda startup é o primeiro passo de uma comunidade, qual é o segundo? O segundo passo, ele depende. Essa é a verdade, porque a gente tem várias comunidades que se desenvolveram a partir de um segundo passo diferente. Então, o primeiro é ter startups. O segundo passo, e aqui eu entro com algumas histórias para compartilhar com vocês e dar essa noção de jornadas diferentes de diferentes comunidades. Vou falar da 011, que é a comunidade de startups de São Paulo, da cidade de São Paulo, e eu sou paulista e paulistana, então eu vim muito dessa comunidade, apesar de ter atuado com startups em Londrina, então no Paraná, e no Rio de Janeiro. São Paulo, contextualizando aqui rapidamente, a gente tem um cenário de 2.400 startups na cidade. Os segmentos mais fortes são EdTech e Fintechs, pelos dados do Startup Base, se vocês quiserem entrar. Vou compartilhar aqui com o pessoal e aí eles podem compartilhar com vocês. E o início da comunidade de startups da 011, ela veio através de programas de aceleração e de incubação, seguidos de coworkings, que prezam pela densidade. A gente vai falar daqui a pouquinho, sobre os 6 pilares de comunidades. E aí vocês vão entender melhor o que significa esse capital e essa densidade. Mas basicamente nasceram muitos coworkings e aceleradoras e incubadoras na capital. E esse foi o grande começo, o segundo passo da 011. São Pedro Valley, que é a comunidade de BH, ou foi, comunidades, elas, se não são muito bem geridas, e se a gente não tem uma boa passagem de bastão, elas acabam morrendo. Eu vou falar um pouquinho mais disso também, mais pra frente. Mas enfim, São Pedro Valley é a comunidade de BH. Em BH a gente tem um cenário de 604 startups, mais ou menos, pelo Startup Base, também peguei esse dado. O grande foco deles é EdTechs, a gente tem muitas EdTechs presentes. E a história da São Pedro Valley, ela acontece quando uma startup foi vendida, que foi a Aqua. A gente escuta os empreendedores que participaram da São Pedro Valley contando essa história, de que no momento que a Aqua foi vendida, a São Pedro Valley tomou uma proporção muito maior, porque as pessoas que trabalhavam na Aqua, elas começaram outras startups. E aí, o movimento que a gente viu na São Pedro Valley foi de uma cultura empreendedora muito forte, e de uma união entre esses fundadores, que foi muito interessante, porque eles usaram a marca da São Pedro Valley para se vender como um local propício para ter novas startups. Então, eles saíram muito na imprensa com o nome da São Pedro Valley, o que fez com que essa comunidade fosse uma das mais conhecidas, uma das mais importantes do Brasil, até a 011, que é a comunidade de São Paulo, conversou muito com a São Pedro Valley para entender quais passos dar, naquele momento que a 011 ainda não existia, que a comunidade de São Paulo ainda não estava tão atuante. E importante dizer que
a gente tem diferentes jornadas e a gente tem diferentes níveis de maturidade das comunidades também. O que não significa que uma é pior que a outra, mas que elas estão em momentos diferentes dessa jornada, elas têm situações, realidades diferentes. E aí, contando mais um case, a Manguezal, que é a comunidade de Recife, em Pernambuco. A gente tem um cenário que, em Recife, a gente tem mais ou menos 184 startups, também pelo dado do Startup Base, também focado em edtechs, e aí a realidade do segundo passo, que determinou muito a jornada da Manguezal, foi a criação do Porto Digital. Então, a gente vê aí uma atuação do governo muito importante para que a Manguezal prosperasse nessa jornada. E aí, entendendo um pouco sobre esse segundo passo, que a gente vê que varia, mas existe a tendência de que a densidade, os meetups, os coworkings ajudem muito nesse processo. E aí, mas varia, por isso que eu trouxe o caso também da Manguezal. E aí, varia segundo o quê? Varia segundo os 6 pilares. Esses 6 pilares são compostos de cultura, e a gente, dentro de cultura, tem um pouco de eventos, tem as histórias inspiradoras que saem na mídia, histórias inspiradoras que fazem com que outras pessoas queiram ser empreendedores também. Imprensa, né, como eu falei, que noticia constantemente essas entregas das startups, e evangelistas do movimento. Densidade é um outro pilar importante, que foi o caso de São Paulo com os coworkings. Então, dentro de densidade, a gente tem o quê? Estrutura de suporte muito forte, estrutura de formação também, bem relevante, grupos de conhecimento, então esses meetups, a gente tem comunidades de dev, a gente tem comunidade de design, isso tudo faz com que a comunidade de startup possa florescer, possa seguir essa jornada através do pilar da densidade. A gente tem um ambiente regulatório também, que são programas do governo, então toda essa interação do governo, benefícios que o governo pode dar, Sebrae entra aí também, de acordo com o objetivo principal do Sebrae, que também guia. Então, por exemplo, o Porto Digital foi esse caso de que o pilar de governo, de relacionamento com o governo, foi muito determinante para a jornada da Manguezal. O quarto pilar é o de talentos, então toda a geração de talentos, e a gente vê muito forte a presença de universidades e o engajamento de universidades junto com as startups e com a comunidade de startups. A retenção de profissionais, então a gente tem toda uma série de fatores que influenciam que talentos seja o segundo passo da jornada de uma comunidade. Se você tem isso muito forte, você tem você tem universidades atuantes muito fortes, pode ser que a jornada da comunidade seja muito próxima com as entregas que as universidades fazem. Não sei se vocês estão escutando barulho. Acesso ao mercado. Então, relacionamento com grandes empresas também é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma comunidade, porque grandes empresas podem tanto aportar quanto comprar startups e fazer com que a gente tenha aí mais empreendedores ou histórias de sucesso que saem na mídia. Então, por exemplo, o exemplo da Aqua, lá da São Pedro Valley, foi um caso de muito importante que deu acesso a novos empreendedores também. E acesso a capital em financiamento, incubação e aceleração, que foi muito o que aconteceu na cidade de São Paulo, e por isso que a 011, o começo dessa jornada foi através desse processo de aceleração e incubação. Passei super rápido, né, sobre as jornadas, mas o que é importante disso tudo é que a gente precisa ter muita atenção para comunidade é construção de longo prazo. Então, todas essas comunidades que eu citei
a gente tem aí uma construção de 5 a 7 anos para elas chegarem onde elas estão. E nenhuma comunidade é perfeita, nenhuma comunidade pode parar de se preocupar com a própria comunidade, porque senão ela morre. Ela é um organismo vivo que precisa de muita atenção, muita dedicação, e por isso a importância da gente formar cada vez mais líderes que façam iniciativas, que promovam esses encontros, que fortaleçam a cultura, que tenham aproximação com a imprensa. Existe a dor inicial muito forte de comunicar o valor de se estar em comunidade. Então, por exemplo, a gente tem uma cidade que tem 7 empreendedores, tem 7 startups. E essas 7 pessoas, 8, enfim, essas fundadoras e fundadores, eles não se conversam porque, vai roubar minha ideia, vai querer implementar a minha solução de uma outra forma. Existe esse medo, mas e às vezes por isso é difícil que uma comunidade nasça e se fortaleça para ser um ambiente bom e propício para outras startups. Então, é muito importante a gente comunicar desde o princípio qual é o valor de se estar em comunidade, que é aprender e crescer muito mais rápido juntos e evitar erros. Porque você está ali compartilhando sua experiência com outra pessoa que está passando por algo muito parecido com o que você está passando. Outro ponto importante é a gente coletar cases legais de conexão, porque eventos são muito legais. Há muitas comunidades, elas se baseiam em eventos, e agora, como não estamos mais presenciais, deu uma enfraquecida nas comunidades. Mas a gente tem que entender que evento é só um meio de gerar conexão, mas as conexões são importantes. Essa troca entre fundadores, essa troca entre pessoas que trabalham em startups, entre desenvolvedores e fundadores de startups, essa troca toda ela é muito importante. E eventos é só um meio de fazer isso. E aí, diversidade de todos os tipos e em todas as ações é outra dica muito relevante para a comunidade não morrer. Então, a gente tem que ter essa atenção de trazer pessoas diferentes e ser uma comunidade aberta que entenda a necessidade de ter pessoas diferentes que possam contribuir com a comunidade e que cada pessoa traga mais uma pessoa consigo, sabe? Então, ter essa diversidade é muito importante, porque a gente sabe que a gente tende a se relacionar mais facilmente com pessoas que são parecidas com a gente. Mas é por esse mesmo motivo que muitas startups falham. A gente tem aí um dado de que 70% das startups falham por conta de time. E normalmente é porque são times muito parecidos, pessoas muito parecidas que não têm essa experiência do todo. Então é muito importante a gente ter dentro da comunidade pessoas diversas para que elas possam trabalhar nas startups também. Outro ponto muito importante é que se você tem várias comunidades em uma mesma cidade e que elas não se comunicam, na verdade são cubinhos separados. É um tópico bem delicado, porque a gente escuta muito sobre ego, enfim, dentro de comunidades. Mas é importante que as ações sejam trabalhadas de forma a contemplar todo mundo, e importante frisar que a comunidade não tem dono, não tem fundador, assim, você começa um movimento sabendo que você vai contribuir um pouco na sua vida para esse movimento dar certo, para esse ambiente se tornar melhor, mas que aquilo não é seu. E aí, a última dica é que nome da comunidade é tipo um título de um texto. Então, isso é muito para quem está começando agora uma comunidade startup. E que nem na redação que a professora explicava para a gente, o título vem por último. E tudo bem. O importante são as ações, é focar na ação, é focar na entrega para ajudar a startup a se desenvolver, a ajudar o empreendedor a vender, a empreendedora a vender, a contratar talentos. Isso também já é uma ação muito rica para o empreendedor.
E aí, por que a gente precisa medir e acompanhar a jornada da comunidade? Enfim, para que toda a comunidade saiba o que funciona dentro da comunidade, o que precisa ser melhorado. Então, você precisa analisar isso, e por isso você precisa medir e acompanhar constantemente, porque, que nem eu falei, é um organismo vivo. E você precisa se concentrar, e saber onde se concentrar. Isso só vem a partir de dados. Por isso, a gente precisa começar registrando a história da comunidade. O Startup Base, ele quer ser a grande casa das comunidades empreendedoras ao redor do país. Atualmente, a gente tem a página de comunidades lá, e a gente tem algumas histórias registradas, mas vamos correr atrás disso para ter esse movimento mais enraizado, porque a origem das coisas é muito importante, é muito legal, e por isso que vocês estão aqui hoje, tentando entender qual é a diferença das jornadas das comunidades. Criar um legado, então pensar que você vai ficar por um tempo se relacionando com essa comunidade de forma mais ativa, e por isso você tenha uma oportunidade de deixar um legado. E empoderar pessoas para que essa comunidade continue. E aí, você que está assistindo, você provavelmente tem algum tipo de relação com a comunidade, porque senão você não estaria assistindo essa palestra dentro de tantas outras. E aí, o meu recado é para o quê? Para você pensar na comunidade como um negócio. Então, você pensa na comunidade como um todo e analisa quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da sua comunidade e entende como você pode contribuir para aquilo. E se você não puder contribuir, você pode, mesmo assim, passar toda essa sua visão de negócio, né? Pensando a comunidade como um negócio, você passa e empodera outras pessoas para que elas possam continuar atuando de acordo com uma estratégia que você pensou, que foi pensada juntos. Então, queria ver se a gente tem alguma pergunta, porque o que eu queria dizer de jornadas de comunidades, as diferenças das diferentes comunidades startups do Brasil, era isso. Tem muito mais coisa vindo, eu não posso dar spoilers aqui, mas acompanhem a gente nas redes sociais. A gente também tem o blog da B Startups, tem o site da B Startups, tem muita coisa. Eu também sou uma pessoa super acessível, então me contactem. Eu não coloquei meu LinkedIn, eu acho que eu posso colocar isso aqui. E tenho perguntas, ótimo, tô olhando aqui. Carlos, Isa, comunidade Chuva do Caju aqui. Quais desses 6 pilares você acredita que devemos prestar mais atenção, investir quando a comunidade ainda está nascendo? O primeiro passo da comunidade, Carlos, é essa união entre empreendedores. E depois você vai analisar qual é a real necessidade e pontos positivos que você pode explorar. Então, tanto você, como pessoa física, quanto você entendendo qual é a facilidade que você tem. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Então, depende muito das qualidades, das características que você tem dentro da comunidade Chuva do Caju. Isso é válido para qualquer comunidade. Então, entender qual é o cenário e onde você pode atuar. E traga com você novas pessoas. Pense muito a respeito dessa formação de novas lideranças, formação de várias pessoas que podem apoiar as mais variadas ações da comunidade. Porque a gente pode ter uma pessoa atuando a ajudar a captar mais investimento. Então, vocês apresentam o mapeamento, por exemplo, da B Startups, que cita quais são as startups da região, qual é o nível delas, o que elas precisam fazer agora. E corre atrás, bate na porta dos grandes empreendedores da região, que não precisam ser necessariamente fundadores de startups, mas que podem ser de negócios tradicionais. E bate na porta dele, fala como você quer, como essa pessoa pode ajudar o ecossistema empreendedor, investindo em algumas startups, mentorando algumas startups. Então, fazer esse matchmaking também entre especialistas do mercado sobre XYZ, design, vendas, que é uma das maiores dores das comunidades, das startups. Outra ação que pode acontecer, meetups de todo gênero. Então,
qualquer grupo de conhecimento já é considerado uma ação de comunidade, porque a gente traz para as startups alguma solução para dores dela. Então, foca na dor, que você vai entender onde atuar e quais caminhos percorrer para chegar até um próximo passo, até um próximo nível de maturidade. Sim, Pedro, obrigada. Gente, era isso que eu podia compartilhar com vocês. Nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer a oportunidade. Obrigada, Carlos Magno, também, que fez a ponte para poder falar um pouquinho aqui com vocês de comunidades. Obrigada, pessoal. Beijo grande.